Virtudes templárias. Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem, e não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Virtude é um conceito que remete para a conduta do ser humano, quando existe uma adaptação perfeita entre os princípios morais e a vontade humana. Há virtudes intelectuais, que são ligadas à inteligência, e as virtudes morais, que são relacionadas com o bem. A virtude intelectual consiste na capacidade de aprender com o diálogo e a reflexão em busca do verdadeiro conhecimento. A virtude moral, por sua vez, é a ação ou comportamento moral. É o hábito que é considerado bom de acordo com a ética. Platão, que viveu no século IV a.C., identificou 4 virtudes que acabaram se tornando conceitos profundamente influentes na civilização ocidental. Conhecidos hoje como as 4 virtudes cardeais, elas compreendem a sabedoria, a coragem, a moderação e a justiça. Platão escreveu sobre essas virtudes em sua obra A República, um diálogo socrático sobre filosofia política. Filósofos posteriores apontaram que essas 4 virtudes fornecem a base para todos os aspectos do caráter moral. Aristóteles, um discípulo de Platão, expandiu o conceito ao incluir virtudes adicionais, como também fizeram depois pensadores do cristianismo. No âmbito da religião cristã, as virtudes são catalogadas como virtudes teologais, teológicas ou sobrenaturais, como a fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais, ou seja, a prudência, temperança, fortaleza e justiça. De acordo com a doutrina cristã, Deus dá ao homem algumas virtudes para agir como seu filho e para viver uma vida abundante. As virtudes humanas radicam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem à participação na natureza divina. De fato, as virtudes teologais referem-se diretamente a Deus e dispõem os cristãos para viverem em relação com a Santíssima Trindade. Tem Deus uno e trino por origem, motivo e objeto. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus e assim merecerem a vida eterna. São 3 as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Virtudes humanas são qualidades morais padrão dos seres humanos, relacionadas com a construção da personalidade de cada indivíduo. A virtude é o princípio das boas ações e do bem viver. A virtude conduz os indivíduos a agir corretamente, em benefício próprio e das pessoas afetadas pelas suas ações. A boa ação é a ação virtuosa, que contém em si a virtude. Está relacionada com o domínio dos impulsos e desejos egoístas em prol do respeito à vida em sociedade, vida coletiva. Vejamos então as 7 virtudes do cavaleiro, ideal da cavalaria. Pela fé, o cavaleiro vê espiritualmente Deus e as suas obras, crendo desse modo nas coisas invisíveis. Empunha a arma contra os inimigos da cruz e contra os maus que, por falta de fé, menosprezam os outros homens e os expoliam. Pela esperança, o cavaleiro lembra-se de Deus na batalha e nas atribulações. Com esta virtude ressurge e fortalece-se a coragem do cavaleiro, fazendo-o aventurar-se nos perigos em que se mete. Em suma, fala-o suportar a fome e a sede nos castelos e nas cidades que defende quando estes são assediados. Pela caridade, o cavaleiro amará a Deus e terá piedade dos homens infortunados e mercê de homens vencidos que pedem clemência. A caridade é o amor que torna leve o grande cargo da cavalaria. Pela justiça, o cavaleiro é equânime e defende o bem contra o mal, a liberdade contra a opressão. A cavalaria fundamenta-se na justiça. Por isso, o cavaleiro que se faz a si próprio injurioso e é inimigo da justiça, renega e descreda a ordem de cavalaria. Pela prudência, o homem tem conhecimento do bem e do mal, e possui a necessária sabedoria para amar o bem e lutar contra o mal. A prudência confere ao cavaleiro a mestria para evitar os danos corporais e espirituais. Muitas batalhas são vencidas mais por mestria e sensatez do que por grandes exércitos. Pela fortaleza, o cavaleiro é virtuoso
capaz de enfrentar e sair vencedor dos 7 vícios ou pecados que o afastam do ideal da cavalaria. São eles: gula, luxúria, avareza, preguiça, soberba, inveja e ira. A temperança é a virtude que está no meio de 2 vícios: o pecado por excesso de grandeza e o outro que é o pecado por defeito. Nada em excesso, diziam os sábios gregos. O cavaleiro deve ser temperado em ardor e em comer, em beber, em falar, em vestir e em gastar, e em todas as outras coisas semelhantes a estas. Sem temperança, não pode manter a honra da cavalaria. Viva a Ordem dos Cavaleiros Templários!